Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Estatística Aplicada à Educação. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito da modelagem matemática na educação matemática, fazendo uma síntese compreensiva a respeito desse tema que foi disponibilizado na semana passada um artigo cuja proposta era a elaboração de um resumo visual por vocês a respeito de uma prática com modelagem matemática nos anos iniciais. Então, quero primeiramente agradecer a todos pelas postagens que já foram feitas e as postagens que ainda podem ser realizadas no dia de hoje, referente à produção do resumo visual, que consistia na primeira questão colocar um aspecto interessante e comentar, na segunda questão algo que vocês sentiram dúvidas e também comentassem, e na terceira questão sintetizar um parágrafo, algo do texto que chamou mais atenção, utilizando uma imagem, tá? Que nós chamamos de resumo visual. Então, na aula de hoje, eu quero apresentar um pouquinho mais sobre a teoria acerca da modelagem matemática e estar introduzindo alguns aspectos voltados também aos anos iniciais, tá? Então, para a semana que vem, na segunda-feira, eu quero elaborar uma apresentação com todas as respostas da questão do número 1, com todas as dúvidas de vocês da questão do número 2 e as imagens, tá? E disponibilizar a vocês para que vocês consigam visualizar as dúvidas, o que mais chamou a atenção do outro grupo, da outra dupla, né? E também pensarmos um pouquinho nas imagens que cada dupla escolheu para representar algo do texto. Tá? Então, para a semana que vem, eu vou baixar todos esses materiais, todos esses resumos visuais e elaborar uma apresentação com todos esses resultados, tudo bem? Então vamos lá. Nas palavras do professor Dionísio Burak, tá? É um pesquisador emérito e de grande importância com pesquisas na modelagem matemática na educação matemática, nascido em Porto União e que fez mestrado, doutorado, orienta mestrado e doutorado com foco na modelagem matemática, na perspectiva da educação matemática. Ele compreende a modelagem matemática como sendo: modelagem matemática constitui-se um conjunto de procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo para tentar explicar matematicamente os fenômenos presentes do cotidiano do ser humano, ajudando a fazer predições e a tomar decisões. Então é uma visão da caminhada, da trajetória do pesquisador com a modelagem matemática, tá? O professor Dionísio, ele apresenta dois princípios para o trabalho que envolvem práticas com modelagem matemática, então, em sala de aula. O primeiro deles é partir do interesse do grupo de pessoas envolvidas, sejam elas as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, né, inseridos na formação de professores e assim por diante. E o segundo aspecto é obter as informações e os dados sempre que possível no ambiente onde se localiza o interesse do grupo. Por que ele diz que é sempre que possível? Porque talvez tenha a possibilidade das crianças escolherem como tema a Via Láctea. Então as crianças não têm como pesquisar sobre a Via Láctea, o sistema solar, referente ao meio onde se localizam as informações. Elas vão ter que ir ao encontro de tecnologias, de pessoas que conheçam, que trabalhem com ciências, que falem sobre esses temas com as crianças. Tá? Então eles não têm como pesquisar no local onde se inserem essas informações, dependendo do tema. Né? O professor Dionísio ele fala que a modelagem matemática na educação matemática é uma metodologia de ensino que parte de temas ou de situações, problemas que dizem respeito ao dia a dia do estudante. Então está muito atrelado à vivência das crianças, dos adolescentes, com o que elas querem conhecer. Quando os estudantes desenvolvem práticas com modelagem matemática, eles ampliam as suas competências matemáticas, esse repertório de conhecimento matemático, tornando-se hábeis na resolução de problemas, além de serem mais propensos a desenvolver outras atividades pautadas em situações reais. Então, uma das dúvidas que eu fui lendo a partir dos resumos visuais que vocês elaboraram era se a modelagem matemática ela pode ser utilizada em outras áreas do conhecimento. Sim, ela pode. A literatura defende que a modelagem matemática ele tem esse contexto interdisciplinar. É uma metodologia que pode ser utilizada pautada com outras disciplinas, com outras áreas do conhecimento, principalmente nos anos iniciais, onde o professor ele atua com várias disciplinas ao mesmo tempo. Não tem um horário específico para cada aula, como é no ensino médio, nos anos finais do ensino fundamental. Nos anos iniciais, o professor ele tem a oportunidade de conhecer e de ensinar várias disciplinas ao mesmo tempo. Tá? Eu vou disponibilizar a vocês
um artigo que foi escrito pelo professor Carlos Roberto Viana, da Universidade Federal do Paraná, onde ele conversou com o professor Dionísio Burac, ele fez uma entrevista, e ele escreve um artigo na revista EduSérie, tá, na qual o resumo consiste no seguinte: esse artigo apresenta a textualização de uma entrevista realizada com o professor Dionísio Burac, colocando em evidência o seu pioneirismo no trabalho com a modelagem matemática na educação matemática no estado do Paraná. Tá? Além disso, a entrevista realça a importância da educação matemática e das atividades de sala de aula na educação básica, como foco da modelagem matemática proposta e desenvolvida pelo pesquisador. Então, cada pesquisador que trabalha com modelagem matemática no Brasil, existem vários, tá? Mas um dos pioneiros com o trabalho da modelagem matemática no estado do Paraná foi o professor Dionísio Burac, tá? Com relação à forma de conduzir uma prática com modelagem matemática na sala de aula, partindo das experiências vivenciadas por Burac, ele apresenta 5 etapas que são a escolha do tema, a pesquisa exploratória, o levantamento dos problemas, a resolução dos problemas e o desenvolvimento do conteúdo matemático no contexto do tema e a análise crítica das soluções. Então, ao longo dessa apresentação, eu vou mostrar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, que não deve ser compreendida como etapas lineares, elas devem ser seguidas nessa ordem. Não é isso, tá? Elas podem ser seguidas de forma aleatória, dependendo de como o professor vai estar mediando as atividades com modelagem, tá? Então, a primeira etapa, ela consiste na escolha do tema, que será estudado. Essa escolha deve partir preferencialmente dos estudantes, das crianças, tá? Por quê? Porque assim surge a questão do interesse. As crianças querem estudar aquele tema por certo interesse, por certas questões que eles visualizaram o tema na TV ou ouviram falar e agora querem a oportunidade na escola de aprender a respeito daquele tema. Então, como que acontece essa escolha do tema, principalmente nos anos iniciais? Alguns autores na literatura apontam que eles podem estar reunidos em semicírculo, estarem conversando sobre o tema e entrando em consenso, fazendo uma eleição, em pequenos grupos podem estar discutindo e depois havendo uma roda de conversa no qual eles apontem as suas ideias e vão convencendo os outros grupos a respeito de um tema ou de outro, tá? O professor poderá propor que toda a turma trabalhe com o tema, tá? Com o mesmo tema, ou cada grupo pode trabalhar temas diferentes, tá? A questão de trabalhar com um ou mais temas vai dar sensação do professor estar mais aberto a utilizar a modelagem. Então, por exemplo, é o primeiro contato, é a primeira atividade que eu vou fazer com as crianças na questão de entrar em sala de aula e falar: crianças, o que vocês querem estudar? Que tema vocês querem estudar? Porque é mais ou menos nesse sentido que o professor vai estar ali incentivando as crianças a escolherem um tema. Então, as crianças reunidas em pequenos grupos, como eu falei, de 3 a 4 crianças, eles podem estar escolhendo um único tema em consenso. Então, é a primeira oportunidade do professor trabalhar com modelagem, então eu vou me sentir mais seguro escolhendo apenas um tema para trabalhar com todas as crianças. Depois que o professor vai pegando o jeito, vai pegando mais autonomia com o trabalho com a modelagem matemática, cada grupo pode estar trabalhando com mais de um tema, tá? Inicialmente, os temas podem não ter nada a ver com matemática. As crianças querem estudar sobre o solo, há um conhecimento mais da geografia. As crianças querem estudar sobre filmes, sobre séries, tá? Sobre algum aspecto que interessa. Então, o tema não está diretamente ligado com a matemática. E muitas vezes os estudantes têm pequena noção do que querem realmente com o tema. Então vai do incentivo do professor estar ali dando a oportunidade, a voz, a vez às crianças, né? Na segunda etapa, que acontece a pesquisa exploratória, é o momento no qual os estudantes buscam as informações sobre o tema escolhido, tá? Coletam dados necessários para melhor compreender o tema. Elas pesquisam. Então, esse ato de pesquisar em sala de aula não é muito comum nos anos iniciais, mas a modelagem matemática ela favorece. As crianças podem pesquisar com os pais, com os amigos, talvez com a tecnologia ou fazendo pesquisas, entrevistas com outras pessoas, né? E essa etapa ela possibilita a formação de um estudante mais atento, mais sensível às questões do seu objeto de estudo, desse tema que eles escolheram. E as questões que extrapolam talvez esse objeto que o professor tem que estar ali atento para auxiliar. E é na terceira etapa, no levantamento dos problemas,
que os estudantes delimitam o que do tema será estudado, elaborando, propondo e identificando problemas. O papel do professor na qualidade de mediador é de importância fundamental para o trabalho com modelagem matemática. O professor ali nessa sensação de organizar as atividades, de organizar a prática pedagógica, ele tem que estar auxiliando as crianças nesse levantamento dos problemas. Pois é nessa etapa em que ele pode contribuir de modo significativo no desenvolvimento da autonomia e na formação de um espírito crítico pelas crianças, pelos estudantes. Então, dar a voz às crianças é deixar que elas sejam mais autônomas, né? E que elas sejam mais críticas em relação eu quero pesquisar ali, eu posso estar encontrando informações lá e assim por diante. Na quarta etapa, acontece a resolução dos problemas. Então, as crianças levantaram um problema a partir da pesquisa que eles fizeram acerca de um tema. Então, agora eles vão resolver esse problema. O que acontece nessa resolução? Então, eles podem fazer uso de diferentes conhecimentos, incluindo matemáticos, né, de modo que os estudantes poderão utilizar os conhecimentos que já possuem, e não somente matemáticos, eles podem estar utilizando conhecimentos de outras áreas da escola e fora da escola. Ou o professor poderá ensinar novos conteúdos que irão ajudar na resolução do problema. Então, nesse momento, o professor vai estar ensinando um conteúdo novo porque é necessário o aluno saber aquele conhecimento. Não é porque esse conhecimento vou ensinar agora, depois vem outro e assim por diante. Segue uma linearidade dos conhecimentos. Cada conhecimento matemático em uma caixinha. Isso já é um pouco ultrapassado. O professor agora, a partir do interesse das crianças, das suas dúvidas e dos seus problemas, vai ensinar um conhecimento novo, porque é necessário para que o aluno compreenda certas noções, né? Na quinta etapa, ocorre a discussão e análise crítica das soluções. É uma etapa marcada pela criticidade, as crianças vão estar dialogando, trocando ideias, apontando acertos e erros, né? E não apenas criticidade voltada à matemática, mas também em relação a outros aspectos, como a viabilidade das resoluções apresentadas. O meu colega fez isso, mas eu encontrei esse resultado. Nós podemos agora juntar e ver se está batendo as informações, se quem que errou, quem acertou, quem está mais próximo de chegar numa conclusão. Então, é muito mais de analisar os resultados encontrados pelas crianças. Isso também serve ao professor para que esteja mediando essas conversas e essas situações. Eles também podem estar expondo a toda a escola ou ao grande grupo da sala de aula todas as informações, todos os resultados encontrados. Então, há muito essa questão da conversa entre professor e aluno, o diálogo em sala de aula. Grande parte das discussões com modelagem matemática, na educação matemática, ainda são tratadas dentro da licenciatura em matemática. Tá? Por exemplo, o nosso curso de licenciatura em matemática da Universidade Estadual do Paraná tem uma disciplina no quarto ano chamada modelagem matemática na educação matemática. O curso de vocês, curso de pedagogia, não tem esse diálogo ainda com a modelagem matemática. Acredito que seja novidade esse termo e essa metodologia que pode ser usada nos anos iniciais. Então, é muito maior o diálogo com a modelagem matemática ainda em cursos de licenciatura em matemática. A sua formação e atuação nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio, em distintas modalidades como educação profissional, educação especial e educação de jovens e adultos. Então, esse diálogo, quando acontece na licenciatura em matemática, nós podemos atuar apenas nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, na pós-graduação também, na própria graduação. Mas a conversa com os anos iniciais, ela só acontece com vocês, né? Com o curso de pedagogia. Então, no referido cenário, no entanto, não se pode negar que existem discussões sobre a modelagem matemática na infância, na educação infantil e nos anos iniciais, em especial nesse último, né, nos anos iniciais. E sua crescente adoção nessa etapa escolar. E por esse motivo, parece ser imprescindível empreender discussões, ampliar essas discussões, né, sobre a modelagem na formação de seus professores. E quem são esses professores? Aqueles que atuam ou que fizeram magistério ou pedagogia e que podem, então, ministrar aulas nos anos iniciais e na educação infantil. Né? Um exemplo é o caso da professora Vantierne da Silva Silva. Ela possui graduação em pedagogia pela Faculdade Guairacá, mestrado em educação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na UniOeste,
e ela fez doutorado em 2018 em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, no UEPG. Ela foi orientada pelo professor Dionísio Burac, tá? E ela desenvolveu, em parceria com o professor, a tese na qual ela traz vivências de professores, futuros professores, porque eles estavam no 4º ano de pedagogia, falando alguns aspectos relacionados à prática de sala de aula com modelagem matemática nos anos iniciais. Então, são vivências desses futuros professores na qual ela traz na sua tese. Tá? Eu deixo aqui o link de acesso a tese da professora Vantiellen da Silva, né? E lá vocês conseguem buscar e visualizar as potencialidades desse trabalho para a formação do pedagogo, para a formação do futuro professor dos anos iniciais e da educação infantil. É um excelente trabalho, né? E além disso, esse trabalho ele ganhou uma menção honrosa do prêmio CAPES de tese no ano 2019. Né? O reconhecimento expressa a qualidade da formação e especialmente as contribuições da pesquisa para o campo da educação matemática. Destaca a coordenadora do PPGE, Gisele Masson. Né? Então eles entregam uma menção honrosa do prêmio CAPES de tese desse trabalho da professora Vantiellen. Então, tire um tempinho para dar uma olhada na tese da professora Vantiellen. Eu vou encaminhar essa apresentação também em PDF, então vocês conseguem baixar tranquilamente o arquivo e fazer uma leitura sobre a modelagem matemática lá na formação inicial do pedagogo, né, em turmas da pedagogia. Então, vocês vão se sentir inseridas, né, nessa formação. Mesmo que há mais de 20 anos se defenda a inserção da modelagem matemática nos anos iniciais, ainda são poucas as pesquisas realizadas nesse nível de ensino que trazem a modelagem enquanto metodologia de ensino. Né? Existem diversos autores que defendem a modelagem matemática como metodologia de ensino, como proposta de ensino, ou alternativa pedagógica. Então, existem vários autores, mas ainda é pouco aqueles que defendem a modelagem como metodologia de ensino. Existem, por exemplo, as pesquisas do professor Emerson Tortola, que foi orientado pela professora Maria Lourdes Verle de Almeida, que é uma pesquisadora também em modelagem matemática da UEL, tá, que também traz práticas de sala de aula em turmas de 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano dos anos iniciais. Tem a minha dissertação, que foi finalizada no comecinho desse ano e agora também está disponível pela Universidade Federal do Paraná, no qual eu exponho algumas possibilidades da modelagem matemática para o ensino de matemática em uma turma de 2º ano. Então, é mais um trabalho que está agora disponível para leitura e que vocês podem vislumbrar algumas potencialidades de trabalho com a modelagem nos anos iniciais, que é a etapa de ensino, a etapa da educação básica, que vocês vão atuar após finalizar o curso de pedagogia. Então, mas ainda é muito breve essa discussão com modelagem matemática, tanto na educação infantil como nos anos iniciais. Portanto, tá, eu gostaria que vocês, no fórum que vai ser disponibilizado na aula de hoje, coloquem algumas sugestões de outros aspectos da modelagem matemática que vocês querem conhecer. Tá? Que outros aspectos vocês querem ouvir falar, conhecer, saber mais a respeito? E se vocês querem ouvir falar mais da teoria ou de práticas com modelagem matemática. Então lá no fórum vocês coloquem respostas a essas questões. E que aspectos dessa metodologia vocês já acharam mais interessante? Tanto na leitura do artigo que eu disponibilizei na semana passada, quanto dessa apresentação que eu fiz hoje. Então, que aspectos dessa metodologia vocês mais gostaram, mais chamou a atenção, que mais lhe interessou? Então, eu espero as respostas de vocês lá no fórum e em breve eu farei uma fala novamente com vocês, fazendo uso das possibilidades, das respostas que vocês colocaram. Tudo bem? Espero que vocês estejam uma boa semana, uma semana produtiva de estudos e que possam novamente estar estudando um pouquinho mais sobre modelagem matemática e também posso estar ouvindo falar sobre modelagem matemática, que é uma área que eu gosto bastante e que também agora ela pode ser utilizada como prática pedagógica para os anos iniciais, que é a área na qual vocês estarão trabalhando. Um forte abraço, tenham todos uma excelente semana e até mais!